Patrício fez, eu já disse sobre isso, mas só entrando dentro do assunto, ele fez cirurgia, ele teve cirrose, né, Daniel? Fígado, né? E ele conseguiu, estava quase para morrer, ele conseguiu fazer transplante. E aí os médicos disseram, e não só uma equipe de médicos disse, ele consultou outros médicos depois de Londrina para ver se a versão dos curitibanos era correta, e era. Falou, você vai ter que tomar esse remédio o resto da sua vida, porque esse remédio ele engana o seu organismo, a química dele engana, porque o organismo vai estar cobrando o tempo todo a digital do fígado que foi colocado, e está dizendo, esse fígado não é meu. Então o remédio é para dopar o organismo, enganá-lo, para que ele não rejeite um tal de um corpo estranho que está ali. Então percebam que Deus fez você e jogou a forma fora. Não é bom isso? Mas ao mesmo tempo, Deus é inteligente, ele falou, não posso fazer todo mundo igual ao Vanilson. Dá licença, Vanilson. Né? Porque quem não gostar do Vanilson, né? Imagine se nós fôssemos iguais, mas com mente diferente. Eu não gosto do Vanilson. E aí? Vou ter que aguentar 240 membros Vanilson. Os irmãos estão percebendo? Estou usando o nome dele emprestado só para, né, dar uma personalidade na ilustração. Ainda bem que somos diferentes. Você se imaginou se todas as congregações tivessem um pastor Wellington? O povo desviava. Porque a salvação do povo é ir para outra congregação. Né? Muda, né? Por isso que a Assembleia de Deus, talvez sabendo disso, por revelação do Espírito Santo no passado, fez a carta de transferência interna. Né? Então, graças a Deus que só minha mulher que me aguenta, irmãos. Tanto é que eu vou repetir, ela disse que se tivesse reencarnação, não tem reencarnação, mas se tivesse, ela casaria comigo mais umas 10 vezes. Se ela abrir a boca aqui, vai ter espancamento em casa, né? Imagina, aguentar o Wellington. Só que eu tenho que ter, vou falar da minha pessoa agora e você coloque a sua aí. Como somos diferentes, a Bíblia fala para amar o outro assim como Deus nos... Porque Deus nos amou e Ele é completamente diferente do nosso estado atual. Nosso estado atual é de queda. Jesus já veio, já fez a obra, estamos sendo salvos, né? Aliás, eu tenho certeza, crente tem que ter certeza da salvação. Se você tem dúvida, problema. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 14 e no verso 16, as duas coisas quase dizendo a mesma coisa, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Então, crente tem que ter certeza da salvação. Me fez, somos diferentes, e ele pede agora para amar, todo mundo está comigo? Amar como ele amou. Não, mas ele é Deus, nós somos humanos. Ele não pediria algo que não pudesse ser cumprido, principalmente se tratando de Novo Testamento. Que copiemos o estilo de amor dele, que é estranho para nós, embora falamos tanto em amor, mas imagine ele amar esse monte de gente pecadora. Se eu fosse Deus, no linguajar humano, só para entender, isso é um linguajar humano, por causa de algumas ilustrações que eu uso verbalizando algumas coisas, mas só para vocês entenderem como nós somos estranhos, diferentes, esquisitos, e Deus nos amou, embora éramos ainda pecadores. Se eu fosse Deus, lá eu já matava, eu explodia o planeta, para começar, eu explodia o universo interminável, eu pegava outro planeta e condicionava ele com o clima daqui, começava do zero, né? Vamos dar chance para outro Adão e outra Eva, começar de novo, mas não. Ele ama, no momento da queda, ele chega e já faz uma promessa, enganou nosso Pai. Então ele nos amou, esquisito do jeito que somos. E aí ele está falando assim, ame o esquisito que está do teu lado, assim como eu te amei.
Porque se você disser, a Bíblia está dizendo, irmãos, e aqui nesse texto tão claro, não precisa, lógico, para pegar artigos, pronomes, etc., e separando tudo para depois juntar e interpretar o texto. Não precisa disso. Aqui é claro, se você diz, porque tem muita gente que tem essa mania evangélica, ele tem problema, sabe que além de é satânica. Não, eu estou bem com Deus. Entre essa frase, eu já atendi gente aqui no salão de festa com isso, eu atendo lá em cima. E eu já disse para algumas pessoas, eu prefiro ficar com a Bíblia do que com o que você está dizendo. Porque isso é uma manifestação egoísta da carne. E a Bíblia diz que o Caim que matou o Abel, ele era maligno. A atitude dele tornou ele maligno. Então, não, eu estou bem com Deus, pastor. Eu sou para lá e eu para cá, o importante é que eu estou bem com Deus. E Deus está dizendo, se você diz que ama a Deus, e dentro desse ama tem relacionamento, se você diz que está assim comigo, e está tendo problema com o seu irmão, você é mentiroso. Eu fico com a Bíblia. E aí as pessoas têm, não, mas não pode julgar. Eu não vou julgar, eu só vou pegar o texto e falar para você, ó, você é um mentiroso. Está dando para entender? Por que Deus faz isso? Porque Ele quer patrocinar em nós o espírito dele. Porque espírito caído, adâmico, né? E que vem englobado toda a malignidade de Satanás, isso nós já temos. Então Deus quer o quê? Implantar em nós o espírito dele. Por isso que Romanos capítulo 8 fala que Ele vai inserindo em nós e vai permitindo circunstâncias da vida, e quando fala de circunstâncias, fala de atritos entre pessoas, circunstâncias que vão acontecendo, de incompatibilidades, Ele vai permitindo aquilo, e Ele chama aquilo de todas as coisas cooperam para o bem. Então até uma situação embaraçosa dessa, Ele está querendo inserir em nós a imagem de Jesus, porque a imagem adâmica já temos. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, as pessoas são diferentes. Se eu for olhar para o envelope, que é o seu corpo, você olhar para o meu, nós criamos a antipatia. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Mas às vezes a pessoa não tem uma cara muito legal mesmo. O desenho dela não é muito atrativo. Às vezes o olhar dela dá uma impressão de altivez. Então a gente fala que aquela pessoa é metida, soberba, arrogante. Às vezes o olhar dela, vamos supor, a minha mãe, descendente italiana, eu já falei sobre isso, ela era quieta. E era uma abelhinha ela, nervosinha. Então de vez em quando eu chegava na orelha dela e fazia assim, zzz, né? Mas aquela cara fechada, eu falei, mãe, dá um sorrisinho aí. Para tirar um sorriso da Tereza era uma dificuldade. Então você olha para o envelope e fala, nossa, que mulher insuportável. Pensa uma mulher que não levantava a mão na igreja, não dava glória a Deus lá na Renovada, no sentido de falar alto. Era o jeito dela. Mas se olhasse para ela alguns pentecostais, falavam, essa mulher está morta. Essa mulher morreu, tá? Porque vivo é o que pula, o que gruda na parede, o que salta, que rodopeia. Acho que é vivo. Aí esse cara que está rodando, fazendo e acontecendo, ele não vem na escola dominical, ele não respeita o pastor, ele não paga a conta, ele bate na mulher, mas está rodando e a igreja está dando glória. Então tem alguma coisa errada com a nossa classificação do que é ser espiritual. Então as pessoas, você não pode olhar para o corpo dela, para a fisionomia e falar, nossa, não gostei não, eu vou evitar porque, cara, esquisito. Nossa, aquela irmãzinha está entalada aqui, ó, não desce. Cuidado que quem fica entalado aqui, quem morre não é quem está entalado, não é o objeto, é a pessoa que morre, né? Então desentala, irmão, senão você vai morrer. Às vezes tem uma pessoa boa dentro desse invólucro esquisito. É só ir conversar, chama para almoçar, relacionamento, né? Leva na sorveteria, vai tomar um lanche. De repente você vai conversar e fala, nossa, sabia que aquela pessoa era tão maravilhosa? Eu não sei se eles me amam porque eu pago sorvete, ou porque eu sou maravilhoso, Daniel, né? Mas está dando para entender, irmãos? As pessoas são diferentes. Acompanhe comigo, não deixe a sua mente fugir.
Eu terminei dizendo que nós vamos aprender nesse estudo, repitam comigo, lidar com as diferenças e como compreendê-las. E aí eu terminei fazendo uma pergunta que nós vamos iniciar agora. Você está lidando com pessoas difíceis? Agora vocês imaginam eu ter que aguentar 240 esquisitos. Você pisa aqui, olhem para mim, aqui é uma lajota. Você pisa aqui, levanta a ponta de cá. Você tenta ajustar aqui, levanta a outra ponta. Aí você pisa aqui, levanta aquela. Então dá a impressão que a gente tinha que ter um monte de pé, um monte de mão e cair assim, para a lajota não levantar, porque você mexe para um lado para tentar ajustar, o outro espirra daqui, uma dificuldade. Hoje no telefone a giripoca chiou com um camarada da igreja, a Marlene até lá de dentro de casa falou, bem, o que está acontecendo? Nós vamos ter que marcar uma reunião com essa família. Já se prepara porque o pau vai cair a folha. Não quer compreender as coisas. Qualquer coisinha que um irmão faz de diferente, já vomita em cima do pastor. É muito difícil mexer com as pessoas. Lembra quando eu falei de uma irmã que queria me culpar do filho dela? E ligação atrás de ligação, porque o filho dela não se ajustava, porque não sei de onde. Nossa, teve uma hora que eu perdi a linha e o carretel junto. Eu falei, irmã, eu não estava na cama quando ele foi feito, não. Pensa se eu sou culpado. Então eu tenho que lidar com isso. E de vez em quando a gente precisa de pastor para nos pastorear. E não tem muito, né? Nós já estamos brigando lá no conselho para ver se mexe isso aí, porque o sinal amarelo já acendeu e agora acendeu o vermelho, com o excesso de pastor se suicidando. Então, no conselho lá da Assembleia, sexta-feira, eu fiquei o dia inteiro dentro de uma sala fechada, discutindo assuntos do campo. Mas quem que nos pastoreia? Não tem. Então o pastor Elias diz que vai trabalhar de uma tal forma que ele vai deixar um monte de coisas para outros pastores fazerem e ele vai trabalhar essa questão de pastorear pastor. Então, tente entender que atrás desse invólucro, desse corpo que às vezes você não está combinando por causa das atitudes da alma que movimenta esse corpo, tem uma história, tem um currículo, tem um porquê, existe uma razão. E existe uma frase, que eu tomo ela emprestada, ela não é minha, que diz que às vezes o problema não é exatamente aquele problema, aquela circunstância, aquela pessoa, o que ela te disse, o que ela te fez. O problema está em como você lida com aquilo. Deu para entender o que eu falei? Vamos supor que eu fale alguma coisa, dá licença, Lindamar. Eu fale alguma coisa para você. De repente eu sou meio forte numa palavra, nós estamos no mesmo departamento, houve uma situação, estava todo mundo tenso, ou num ensaio que acontece, qualquer coisa envolvendo igreja, empresa, tá? Mas em algum momento eu ou alguma pessoa fala alguma coisa para você, te chateia, coisa que é para você ficar 20 anos sem conversar com a pessoa. Então o problema não está em mim e no que eu te falei ou no que eu te fiz. O problema está em como você está lidando com o que eu te falei ou com o que eu te fiz. E é isso que Deus vai tratar conosco. Porque Jesus soube tratar, as pessoas faziam coisas ruins para ele, ovelha muda perante quem o tosquiava. Nós ficamos mudos? Não, a gente já arruma partido. Deixa a sua mente aqui. Nós arrumamos partido.
Se alguém viu a situação, então de repente está ali. Eu tenho uma questão com a Lindamar, dá licença, continuar emprestando. Eu tive uma questão, aí a Janaína viu, e aí eu saio do ambiente. A Janaína, ela começa a chorar, a Janaína vai tentar acalmar, mas não sabe como acalmar, compra a briga, e ela começa com sniff, e tá vendo o que o Wellington fez para mim, o que ele disse, o que ele fez, o que ele falou, e etc e tal. Aí a Janaína compra uma briga que não é dela, né? E daqui a pouco ela vai estar lá com a Rose visitando a casa dela, a Rose do Evandro, e, nossa, você viu lá o que aconteceu? Tadinha da Lindamar, ela não sabe da história, não sabe do contexto, não sabe o porquê de nada, ela só viu aquele momento, sentou na janelinha e quer dar tchauzinho. E aí ela já passa o veneno para a Rose vai encontrar alguém que é do grupinho dela, e já põe outro no veneno. Irmãos do céu, a Bíblia diz que isso dá ânsia de vômito em Deus. Sabe o que é ânsia de vômito na teologia? Só para traduzir aqui normalmente, é o termo abominação. 6 coisas Deus só não gosta, mas a 7ª ele abomina, quer dizer, na 7ª ele começa a regurgitar, jogar para fora, que é justamente isso que eu acabei de falar. Porque a Lindamar não soube lidar com aquilo, ela criou um problema. Está dando para entender? Pergunto, você está lidando com alguma pessoa difícil? Se alguém falar que está lidando comigo e eu sou difícil, você está excluído da igreja. Olha primeiro o subponto então, para essas perguntas. Você precisa raciocinar para entender o que Deus vai estar fazendo, irmão. Ele quer corrigir esse aspecto horizontal das igrejas, porque está um fervor. Então uma pergunta, você está lidando com pessoas difíceis? Primeiro subponto, na verdade, a queda é que nos tornou complicados. Nós precisamos entender que estamos num mundo caído. E que ainda estamos dentro da roupagem do homem caído. Lembra o que eu disse na mensagem? Da fala de Lutero? Que ele pensou que aceitando Jesus e se batizando, ele ia viver só no Espírito. Pensou que a natureza carnal, humana e adâmica ia morrer, ia ficar só uma natureza. Aí ele falou assim, a lazarenta sabe nadar. Então ela não morreu nas águas do batismo. E aí nós temos que alimentar o espírito e mortificar a carne, porque se alimentarmos a carne, o espírito fica mortificado. Então a briga é diária. Você é tentado numa área, e tem gente que só por ser tentado, passou um pensamento na cabeça, ele não participa da próxima ceia. Porque ele pensa que Deus é a morte. Ele pensa que Deus está aquele capuz escuro, uma foice na mão, arcada assim, ó, para puxar o seu pescoço. Não, irmãos. Tentação, absolutamente todos que estão aqui, de alguma forma tem uma. Do pecado gerar, ele vir à luz, ele se tornar concreto. Então a natureza caída está aí. Veio uma vontade de criar um impasse. Não, eu não vou conversar mais com esse irmão. Eu não vou conversar mais com essa irmã. Falou um negocinho para mim, eu não sou obrigado a escutar isso. Você está sendo tentado, você tem 2 alternativas. Sempre que acontece a situação, 2. Ou você descarrilha de vez, ou você administra aquela situação de forma positiva e cresce com aquilo. Pastor, estão me tacando pedra. Estão me, como é que se diz? Caluniando. Uai, todos os negativos que você acha que é chamado de pedrada, é bom porque só taca a pedra em árvore que tem fruto. Só se for um mané desocupado, ficar tacando pedra em árvore que não vai cair nada, né? Então esse é um desocupado, mas nós não estamos falando disso. A vida é de coisas que produz, né? Então, está atacando pedra em você? Beleza. Como você vai agir?
vai sair, vou sair daqui, vou para outra igreja. Eu não vou mais na igreja, então, em lugar nenhum, porque esse povo é terrível. Então quando der um problema no seu casamento, você sai fora. Quando der um probleminha na empresa, você sai fora, pede a conta. Está ganhando 10 mil conto, não gostei do que o meu amigo falou, me dá a conta. Perde 10 mil de salário. Não, meu irmão, pega as pedras e constrói a escadaria para você subir. Lembra do como que eu falei? Como que você vai lidar com isso? Então cresça, irmão, porque às vezes nós ficamos com picuinha, precisando de leitinho. E alguém usou uma frase que eu vou usar aqui hoje, que esse pastor estava pregando para pastores, é o pastor Neil Barreto, cuida de uma igreja de 4.000 membros, e ele disse o seguinte: o relacionamento que tem nas igrejas hoje, me acompanhe por favor, não se distraiam, o relacionamento que tem nas igrejas hoje, ele estava vacinando os pastores para largar um monte de coisa para lá, senão vai endoidecer. Ele falou que o relacionamento que as pessoas pensam entre pastor e membro é de babá. O que uma babá faz? Limpa a caca que o nenê faz. E o que uma babá menos espera? Que o bebê cresça, porque ele cresceu, você está na rua, perdeu o emprego. Então tem pastores que ficam só limpando caca de crente e não trabalha com ele para ele crescer. E aí o pastor não vai aguentar, vai dar um tiro na cabeça, porque vai ficar doido, vai pirar, vai tomar gardenal. Então de vez em quando, o meu estilo natural, que eu nasci com isso, é de dar umas impactadas. Ô meu irmão, se vira, dá seus pulos aí. Pastor, estou devendo aí, está complicado, entrei em umas contas, o diabo está soprando um vento lá em casa. Fala assim, primeira frase do pastor Wellington: o diabo não tem cartão de crédito. Espiritualiza o desmando, né? A desordem. Segundo, eu dou estudo sobre finanças, dei várias teses aqui, você não veio. Eu quero projetar aqui, Daniel, várias palestras de casais, porque eu palestro por aí, não dou aqui, né? Então quero projetar várias palestras de casais. Aí se um casal não vem, nunca vem, e eu sei mais ou menos quais são eles, o dia que tiver um problema, eu já vou jogar na cara. Porque eu vou lá atrás resolver. Neil Barreto falou, o cara me ligou 4 horas da manhã. Mas não vai no estudo. E aí vai lá limpar a caca que ele fez, a fraldinha. Aí ele estava caminhando na praia, correndo, foi no Rio de Janeiro, a igreja dele, foi atrás do morro para ficar mais solitário ali numa praia mais deserta, correndo, a família estava ali feliz, era o momento dele. Aí passou, tinha poucas pessoas, passou por... o senhor é o pastor Neil Barreto? Gente, crente é um troço terrível. Às vezes eu vou no mercado, eu falo, Jesus, não deixa ninguém me ver não, porque eu sou muito ágil, eu quero entrar, pegar e vazar, não tem tempo para ficar em mercado, não é? A Marlene não pode estar toda hora, então eu entro, bato, pego e saio, né? E geralmente é só promoção, eu não faço compra, faz 18 anos que eu não faço compra, né? Aí o membro, pessoal, queria falar com o senhor um pouquinho. Ele não tinha como fazer, né? Vem comigo, estava correndo. O rapaz foi cansando, pastor, dá um tempo aí. Né? Não, irmão, eu tô de férias, eu estou correndo, eu estou de férias. Pastor, diabo não tira férias não. Tipo assim, quer dizer, ele não vai perder tempo, o senhor está parado e as almas indo para o inferno. Ele falou, eu sei que ele não tira férias, ele mandou você para vir me atormentar. E eu já encontrei gente assim, irmão, é um tal de que pastor não pode tirar férias. Por quê? Por causa disso aqui, se esse for o problema, eu tiro. Se isso aqui for o problema... isso é dos meus. Vou fazer uma promoção de dízimo para você, só 5%. Meu, por que não pode tirar férias? Se todo mundo tira. E olha a cara das pessoas. De repente alguém fala, Daniel, você viu fulano? Aí saiu de férias. O certo seria avisar o pastor, que a gente fica preocupado que a pessoa não está vindo. Não que o pastor vai cercar a sua vida, mas dá uma ligadinha, um WhatsApp, pastor, estou saindo. Isso custa o quê?
Não custa nada, a gente fica preocupado, Jesus, não estou vendo fulano, vai se desgastando e o cara lá na beira da praia. Então dá uma avisadinha, mas aí, né, o Daniel me avisa, saiu de férias, que legal, que bom, Deus abençoe eles, né? Aí eu já mando, eu tenho mania de WhatsApp, mando, Deus abençoe vocês, descansa, por favor, não vá à igreja. Eu já mando o recado para a pessoa. Descansa à vontade aí. Igreja nós temos direto aqui. Ninguém está desistindo de Jesus, isso é bobagem, irmãos. Você foi para descansar o corpo e a mente. Tá, então eu fico feliz. Aí alguém pergunta para o Daniel, vamos na via de contramão. Uai, Daniel, cadê o pastor? Irmão, aí tem que pisar em casca de ovo, né? Irmão, o pastor teve que dar uma saidinha, ele não anda bem e tal, ele tirou umas férias. Olha a cara da pessoa. Férias? Vocês já viram a enrugação do nariz? Férias? E eu não posso matar meio mundo se eu fosse Deus, né? Então, irmãos, presta atenção. Todo mundo que está aqui dentro, e os que não vieram, os que estão online lá, tá? Abri um parênteses aqui. Para os membros dessa igreja, irmãos, essa transmissão online é só para atingir quando você, de fato, por um problema de saúde, não pôde vir. Não é para você ficar usando a internet, não vou no culto, não. Daqui a pouco vai participar da ceia online. Nos Estados Unidos já tem isso, eu não estou falando bobagem. Nos Estados Unidos já tem isso, repito, não estou falando bobagem. Então, irmão, não fique em casa com preguiça de vir, porque isso vai prejudicar a sua vida espiritual. Entendeu? Aqui é um recurso para atender, de repente você quer até mostrar para alguém, olha, a pregação lá, o estudo lá, de repente você está trabalhando à noite, trabalha em turno, e alguém comenta, nossa, a mensagem foi uma bênção, você tem a oportunidade de acessar e ouvir aquilo lá. Mas não deixa de vir, fecha parênteses. Então, todo mundo que está aqui, voltando para o assunto, todos, indistintamente, não tem um sequer que não está na condição de caído. Nós somos caídos. E a nossa vida em Cristo só termina esse processo no arrebatamento. Porque o corruptível, preste atenção, esse corruptível que ainda está em nós, por isso que nós somos tentados. Ele tenta corroer, ele tenta corromper, ele tenta minar, ele tenta nos desviar. Esse corruptível vai se tornar incorruptível. Então nós somos salvos pelo que Cristo fez. Tenho certeza da minha salvação, mas eu tenho que vigiar constantemente, porque eu posso pisar no tomate e criar uma situação que pode não ter retorno. Eu posso desembestar na vida e posso descer em buracos tão profundos que eu não consiga voltar. Isso é outro papo. Mas se mantendo em Cristo, a Bíblia diz, quem está em Cristo. Não é quem esteve, mas quem está em Cristo, é uma constância. Nova criatura é. Tá? Mas a condição é de queda. Então, se você é caído e tem o seu irmão do lado, no departamento, aqui do lado onde você está sentado, na empresa onde você trabalha, seja onde for, tem um irmão, pois é, ele está na mesma condição sua. Então, 0 a 0. Ninguém está aqui, ninguém está aqui. Está todo mundo aqui. Então, por que você vai julgar alguém que está no mesmo nível que você? Está dando para compreender? Ninguém tem autoridade para julgar ninguém, o julgamento é de Deus. Nós somos chamados para reconciliar, para ter misericórdia, para ter amor, para levantar o irmão, para ganhar o irmão, sempre trazer de volta. Nunca julgar que é jogar para baixo. Segundo subponto. Deixa eu tomar minha aguinha com gás aqui, estou ficando importante, irmãos. E alguém está ficando mais pobre, porque tem gente gastando dinheiro com isso aqui. Eu não posso contar que é Eurides, porque a gente tem que ser prudente. Entendeu? É brincadeira, eu sei que você vai me odiar, tá? Com essa água aqui, é uma água tônica, você vai ter uma mansão na cabeceira do céu. Galardão, menina. Pensa, porque um copo d'água comum já garante galardão, imaginou água tônica? Obrigado, Eurides. Segundo subponto,
da pergunta: você está lidando com pessoas difíceis? Ou que você acha que é difícil? É algo que eu vim falando desde o primeiro dia. Então só vou repetir: nós somos diferentes dos outros. Uns dos outros. Se somos diferentes, o diferente não me agrada muito. Essas incompatibilidades é porque eu estou falando de forma não direta, e às vezes nem premeditada. Talvez assim, como que é o termo, Pio? Me ajude. Sem querer exatamente pensar naquilo. Involuntário. Às vezes de forma até involuntária, você está querendo dizer: teria que ser igual eu, que se fosse igual eu, do jeito que eu sou, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, então aí eu gostaria da pessoa. E eu tenho uma notícia para você: ninguém é igual a você. E Jesus não fez isso. Se você não gosta dessa diferença toda que ele fez, vai conversar com ele, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que vem em secreto e ele vai te recompensar. E sabe qual que é a recompensa que ele vai te dar? Ele vai ficar mudo, ele não vai falar com você, ele vai te largar num deserto, até você descobrir sozinho que você perdeu 50 anos da vida querendo que o outro fosse igual a você. E o silêncio vai ser mortal, porque Deus não fica respondendo bobagem. Então aceite que o outro é diferente, ame o outro do jeito que ele é. Você não precisa gostar da atitude. Se você não gosta das atitudes da pessoa, são atitudes reprováveis, você pode selecionar, você pode evitar, mas você não precisa difamar aquela pessoa, arrumar um complô, um motim, uma rebelião na igreja por causa disso. Você evita. Agora, o que eu tenho que fazer? Imagina todos vocês esquisitinhos olhando para mim. Sou pastor, eu não tenho nenhum filho aqui, vocês são meus filhos. Eu não tenho. E Deus está sondando o meu pensamento agora para ver se eu estou usando uma frase psicológica ou se eu estou sendo verdadeiro. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Então eu vou repetir: eu não tenho nenhum predileto aqui. Nenhum. É que são vários filhos e um mais esquisitinho que o outro. Então você muda o modo de agir com cada um. Você trata de uma forma, você trata de outra, mas o fim é o mesmo. Eu quero o bem, eu quero que você volte aqui. Mas fala assim: eu gosto mais do outro do que desse? Não, irmãos. E eu já comecei há 17 anos atrás, 7 meses e 8 dias, eu comecei fazendo a primeira visita minha numa favela. Justamente para não falar: ah lá, ele visitou o cara que mais tem dinheiro na congregação. Primeiro que eu não poderia visitar então, porque ninguém tem dinheiro, né? Mas as pessoas falam, né? Mas um pouquinho mais tem. Não, mas eu não visitei. A primeira visita. E o despenhadeiro, irmãos, sabe aquelas terras que a água passa e vai fazendo aqueles buracos? E o carro fazia assim, ó. Meu carro zero, que eu tinha dito para Jesus que se um dia eu cuidasse de igreja, eu não ia colocar ele na obra. Jesus falou: vai sim, filho. Fica quietinho aí para me gostar do céu. Carro zero que eu comprei com o meu acerto, a demissão. Construí minha casa, comprei um carro zero, 70 mil quilômetros rodado para a obra dele. E eu disse que não ia usar o carro para a obra dele. Aí ele deu um tapa na minha boca, um cala a boca em mim, que depois que eu vendi o carro, quando eu fui vender o carro, bom, vocês acreditam se vocês quiserem, eu vendi pelo preço que eu paguei. Aí Jesus falou assim: eu vou mostrar para você que eu vou fazer uma promoção na loja, você compra em promoção, você vai andar 70 mil quilômetros para mim, e depois que você vender, você vai vender pelo preço que você pagou, para você ficar bem quietinho. Pensa num cara que passou vergonha. E na primeira visita ali no Shangri-La, onde tem as pessoas que têm alguns distúrbios comportamentais, mentais, né? Fui fazer a visita no Shangri-La. Carro zero lá parado assim. O anjinho fofou o pelo de perto de mim. Porque se eu pegasse o anjinho, eu ia pegar no pescoço. Porque quando eu voltei, imagina, Patrícia, um caminhão que estava lá, eu nunca mais parei atrás de caminhão. O caminhão que estava lá, a hora que ele deu ré, caminhão o estrado de madeira, que é para carregar tora. Então aquele é cheio de parafuso por baixo. Rasgou o capô do meu carro, zero. Eu cheguei assim e falei: beleza, Jesus, tamo junto.
Mas eu olhei, irmão, sinceridade, eu olhei dos lados assim, que eu queria ver o anjinho. Eu acho que o anjinho saiu assim, ó. Tipo, eu vou vazar daqui. Então, irmãos, voltando aqui, a gente dá essas viagens assim para ficar menos pesado, né? Eu não tenho nenhum filho predileto, mas eu tenho que tratar pessoas diferentes, porque as ações são diferentes, as reações são diferentes, mas o amor que eu tenho pelo Sérgio Antônio, que se eu não tivesse, eu já tinha vazado daqui, irmãos. Mas eu nem quero sair. Se o conselho tocar no assunto, falou, deixa eu quieto lá. Eu não sei se vocês, né, estão orando para Jesus me levar, né? Mas eu ia todo mundo. Pode notar que cadeia tem mais como, não tem, o governo, né? Se for fazer hoje para solucionar o problema carcerário do país, eu acho que deve ter que fazer no mínimo umas 30 penitenciárias. E depois os bandidos vão aumentando, as crianças vão nascendo, vão aumentando, mais 30 e mais 30. Imaginou Deus fazendo um monte de inferno? Porque se ele fosse olhar para nós, um arranhãozinho que a gente dá, a gente chateou o irmão, a Bíblia já chama de homicídio, arranhou o relacionamento. E aí Deus fala, não quero mais contato com você. Desça para as trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes. Imaginou se fosse assim? Deixa eu levá-los agora, parece brincadeira, mas seriedade. Levanta a sua mão e fala, Senhor, obrigado, porque não é assim. Digam. Eu estou agradecendo de coração, irmãos. Se você está fazendo, não sei. Obrigado, porque não é assim.
Então, se Deus, que é puro, casto, virgem, santo, imaculado, não faz isso, por que nós fazemos? Com alguém que está no mesmo nível que nós, natureza caída, pecador, adâmico. Um momento de uma pessoa não é um todo. Eu posso dar um exemplo aqui agora? Então, por favor, todo mundo entenda, e eu vou falar com tranquilidade, porque possivelmente ele vai ouvir. Mas como ele já tornou isso público, eu posso só dar o exemplo. Um momento não é a pessoa por inteira. O Zé Roberto, que eu quero citar, teve uns probleminhas aqui. Mas ele pediu perdão para a igreja, ele pregou maravilhosamente domingo, ele vai voltar a dar aula de escola dominical. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer, não é porque ele teve aquele momento de desandar, descarrilhou, se perdeu, que ele é aquilo. Houve um arranhão? Houve, mas já passei mertiolate, ou já sarou, não estou aqui para queimar a gente, estamos aqui para recuperar a gente. Então, desse exemplo natural, sei que ele pode estar ouvindo ou vai ouvir, mas não estou falando mal, é até um exemplo. Quando eu assisti ele pedindo perdão aqui e assumindo que errou, foi numa terça? Eu estava de férias, eu fiquei encantado. Falei, Jesus, agora ele acertou na veia, né? Então, irmãos, você não pode demonizar uma pessoa porque um dia ela errou com você. Deixa eu ser mais forte. Vou mexer com a consciência religiosa de todo mundo. Se você, por causa de um arranhozinho, deixa de acreditar naquela pessoa agora, e não acredita mais, não quer ouvir mais, não confia mais, não quer contato mais, por favor, rasgue pelo menos 70% dos salmos da Bíblia, porque foi escrita por um homem. Não é um homem adúltero, o adúltero é o que mantém-se no adultério. Um homem que adulterou, um homem que matou alguém, que é o marido da mulher com quem ele adulterou. Pensa num trem desse, se eu tivesse feito isso. Eu saio com uma irmãzinha daqui e depois mando matar o marido dela. Vocês vão me aceitar como pastor aqui? Hã? Então, vocês, quando lê o salmo, fala até língua estranha, né? Pois é, que coisa, né? Nós somos bem hipócritas, né? Pois é. Então vamos parar com isso, irmãos? Eu já ouvi de pessoas, é que eu tento ser assim, eu tenho resposta muito rápida, mas eu tento me policiar, minha esposa fala, pô, dá um tempo, né? Calma, né? Mas eu tenho resposta rápida, porque às vezes você vai falar de alguém para uma pessoa, está ali, e dando a chance, nossa, eu não sei onde o senhor está com a cabeça, pastor, tal pessoa 40 anos atrás fez tal coisa. Meu irmão, 40 anos atrás eu não tinha nem nascido. Brincadeirinha, essa é a parte mentirosa do estudo. Meu irmão, onde é que você está com a cabeça? Você pega um troço lá de trás e vai dizer que Jesus não recupera. Se ele não recupera, você está perdido. Você vai para o inferno, porque ele não recupera. Está dando para... A ficha está caindo, irmãos? Então não abandone relacionamento que sofre um arranhão, porque isso é infantilidade. Dá para aguentar uns minutinhos? Já vamos terminar? Sim ou não? Então vamos terminar com essas duas coisas importantes. Você não precisa, primeira coisa importante, você não precisa deixar que personalidades difíceis assumam o controle da sua vida. Tá, tem uma pessoa que é difícil, o relacionamento com ela é complicado, ela é muito difícil, ela é traumática, ela é isso, ela é aquilo, é aquele outro. Você arruma um monte de adjetivos para a pessoa. Jesus não quer que você abandone a pessoa, você só não pode
deixar que ela coloque um cabresto em você e assuma o controle da sua vida. Deu para entender? Mas não é abandonar, não é deixar para lá, não é ficar com a sua panelinha. Eu não gosto daquela pessoa, vamos ficar só nós aqui. Não, não é isso, isso não é ser igreja. Agora, uma pessoa complicada vai pôr uma rédea em mim e vai querer ditar as normas para mim? Da minha vida? Não. E às vezes mulheres caem em muitas conversas. Eu sempre digo, para homem e mulher, você deve procurar andar com gente que está melhor do que você. Você fica em muito relacionamento com gente que está pior do que você, mas conversações corrompem bons costumes. Imagina um trabalho, um monte de mulher, e a mulherada, olhe para cá. Se você não faz, então fica quietinha, não é com você que eu estou falando da categoria geral. A mulherada é quase impossível. Está num ambiente, está num relacionamento de igreja, onde trabalha, não falar de suas particularidades, principalmente quando não está bem no casamento. Porque meu marido, meninos... Aí o que vai vir da outra? Você é boba. Eu já meto o pé. Eu não aguento um traste desse na minha vida, não. Mulher hoje tem liberdade. Mulher tem que ser, como é que se diz? Independente. Eu não aceito isso aí, não. Negócio de homem mandar em mim, querer saber do meu salário, etc e tal. Irmãs, primeiro, não faça isso. Não fale, você que é da igreja aqui, você está com um probleminha no seu casamento? Não fale para outras irmãs, tocando tudo, depois Jesus faz a obra no teu marido, você enfia as notícias ruins onde? Aí Jesus quer usar o bendito, e o bendito vem aqui na frente, de repente pregar, cantar, as irmãzinhas ficam tudo lá olhando uma para a outra, assim, olha do lado. Ainda mais quando é muita intimidade. Começa a rir, etc., e desacreditar que daquele invólucro pode vir alguma coisa boa, porque você, irmã, minou o seu marido. Então não faça isso. E os maridão aí também, né? Eu peguei a categoria que fala mais, porque a mulher fala muitas mil palavras mais que homem, né? Bem mais, né? Milhões. Brincadeirinha, irmãos. Tem gente que é quietinho, né? Mas não fale, irmãos. Então, não deixe a pessoa pôr um cabresto em você, de tal que você deve fazer. Se for escolher entre a pessoa dominar a sua vida e o pastor, então pelo menos o pastor que domina, vai dar conselho bom? Você tem que aguentar mais um pouquinho. Eu estou lá falando assim, irmão, aguenta a sua esposa mais um pouquinho, anda mais uma milha, olha, tente essa alternativa. Eu vou pagar para você ir numa palestra de casais. E eu pago mesmo, né? Se eu ver que é esperto, olha lá, espertinho, né, Elcio? Eu sei diagnosticar, Elcio, né? Aí, de repente, vamos tentar. Então, escute aqui. Eu estou tentando dar um conselho. Pastor, eu vim conversar com o senhor, mas eu sei já da sua opinião. Todas falam isso e todos falam. Eu já sei da sua opinião. O senhor não é a favor do divórcio. Se já veio conversar, já sabe que não vai ter a resposta que quer, então por que veio? Eu acho que estava tentando ver se me pega no contrapé, né? Mas então eu estou dando um bom conselho. Aí você está lá fora conversando com outros, está na empresa, está em outro lugar, está com a vizinha, e aí fala, meu pastor está falando, aí o que a outra vai falar? Ou o outro, não, isso é coisa de pastor, para, ele não está lá com você, ele não vive, né? Então, se eu fazia isso, a pessoa segue o ímpio, ou segue o crente que está mal acabado, mas não segue o que o pastor fala. E aí, depois vai vir me procurar. Então, primeiro, e terminamos com isso, duas coisas importantes. Você não precisa deixar que personalidades difíceis controlem a sua vida. Também não, segundo, para terminar, também não precisa achar que a única opção é fugir, se afastar da pessoa. Não, pastor, comigo é assim, é ele lá e eu aqui, eu perdoei, mas fica lá. Ô Jesus, está escutando? Eu sou o pastor Huerto, eu já prego há 33 anos, eu vou te dar uma ideia.
Faz isso com essa pessoa. Quando ela tiver um errinho, você fala assim: ó, já te perdoei, mas a porta do inferno já está aberta. É você lá e eu no céu. Faz isso, Jesus. Amém? Estamos juntos? Que tal? Então vamos parar com essa frase, porque se ele fizer isso, a Bíblia diz, Deus falando, não foi nenhum apóstolo, na boca do filho dele: se você não perdoar o seu irmão, olha Jesus falando, o meu Pai de maneira nenhuma vai te perdoar. Então, o resumo aqui é: antes do sol tombar, no mesmo dia, já arruma. Não tem na Bíblia, fica 4, 5, 10 ceias sem participar, porque você é muito honesta, você é sincera. Eu gosto de ser minha serva, você é sincera, fica 10 ceias sem participar, é melhor assim. Não tem isso escrito, mas está escrito o seguinte: não se ponha o sol, quer dizer, não termine o dia sem resolver o problema. Uma recomendação desse porte me faz entender que um perigo está na porta. Porque uma exortação nesse nível, existe uma razão de ser. Está todo mundo acompanhando? Existe uma razão de ser. Então, comece a administrar. E se alguém falar para você, irmãos, se for tratar de afastamento, mas afastamento no sentido de evitar que a pessoa coloque o cabresto em você. Tá? Se alguém chegar em você, se eu fosse eu não fazia isso não. É fácil o pastor Wellington falar. As pessoas fazem bico, por isso que eu fiz bico. É fácil falar na hora que está dando estudo. Eu quero ver viver isso. Eu não faria isso. Não, fica quietinho. Ele ou ela vai ter que vir comer na tua mão. Você é de Deus, menina. Sabe quem está falando isso aí? O diabo. Eu só estou te dando a senha, acredite se quiser. Vamos ficar em pés. Valeu a pena vir? Amém. Deus está nos talhando. No encerramento desse estudo, coloque a sua vida diante de Deus, lembrando que não é mágico a oração final, mas coloque a sua vida diante do Senhor, todo mundo sem conversar. Pense agora. Eu já tenho certeza absoluta que na sua mente já veio um nome, já veio uma pessoa. Se você tem um enrosco, uma dificuldade de relacionamento com alguém, esse nome já veio na sua mente. Quem trouxe? O Espírito Santo. Então, deixa ele trabalhar. O que ele está dizendo para você, usando a sua mente para trazer à sua consciência isso? Ele está dizendo, é com você que eu estou falando. Pai eterno, em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos a Ti porque o Senhor tem falado, porque eu vejo que eu não tenho capacidade para isso, mas eu tenho lhe emprestado, eu lhe dei a minha alma, a minha boca, a minha mente, o meu entendimento, eu dei a Ti, Senhor, e eu quero Te agradecer, porque eu estou acreditando que o Senhor está falando, o Senhor está ministrando, o Senhor está trazendo à luz aquilo que às vezes na mente nossa estava oculto, Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa revelação, esse trazer às claras o conhecimento, nos fará sofrer menos, pois o Senhor disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento, mas agora o Senhor está dando conhecimento. Ninguém aqui mais é inocente, porque foi trazido à luz o comportamento correto com a falha do outro. Em nome de Jesus, quebranta cada pessoa, Senhor, que haja um diferencial, como na igreja de Antioquia, as pessoas chegou no momento que os chamaram de cristãos, porque via o quê? Via amor, via relacionamento, via prática. Às vezes falamos demais e vivemos pouco, Senhor.
Senhor. Então trabalha na igreja, esteja repreendendo agora toda obra do diabo, todo endurecimento de coração, toda cauterização mental, toda teimosia de crentes, ó Pai, em nome de Jesus. Natureza adâmica, perca agora as forças, porque está resplandecendo a luz do Evangelho de Deus, em nome de Jesus. Que haja harmonia entre as pessoas, se é no casamento, Senhor, que o teu Espírito entre nas quatro paredes, entre nas pessoas, tire as máscaras das pessoas. Às vezes vivemos, Senhor, um farol aceso, potente, mas não somos aquilo. Que toda máscara caia e os relacionamentos venham ser consertados, restaurados, e o nome do Senhor glorificado. Em nome de Jesus, mágoas antigas eu repreendo agora, a igreja repreende agora. Algo que está entesourado, depositado no departamento de lixo da nossa alma, coisa antiga, Senhor, que não deixa nós ficarmos livres, viver um cristianismo melhor, porque estamos seguros num gancho lá atrás. Que o laço do passarinheiro agora, 21h31, caia por terra em nome de Jesus. Seja quebrado toda maldição, todo império de Satanás na nossa mente, seja destruído. As muralhas de Jericó venha por terra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Despeço a amada igreja, debaixo da graça do Deus Pai Todo-Poderoso, debaixo da efetivação da salvação no Filho de Deus, e debaixo da ação, do consolo e dos dons